Pois é, então é isso. O Spoelstra, como o segundo técnico mais longevo dentro de uma mesma franquia na NBA, né? E com louvor, né? Teve grandes times na mão, mas ganhou alguns títulos e tem disputado títulos mesmo com times não tão bons assim, né? Acho que é isso a maior marca da carreira do Spoelstra, é o que consegue mostrar o quão grande ele é. Identificado com o Miami Heat, está lá, salvo engano, desde 99, se eu não me engano, era analista, depois virou assistente e tudo mais. E aí foi Desde a galgando temporada 97 e 98. Com 97, 27 anos, ele 98. entrou como assistente técnico, né? E aí Isso, ele isso. ficou até a temporada 2007, 2008, né? Ficou 10 anos nesse cargo. E aí depois, em 2008, 2009, foi sua primeira temporada como treinador mesmo, né? Como head coach do Miami Heat. É isso. Então, 10 anos primeiro amadurecendo a ideia de virar técnico, para aí virar técnico, para 3 ou 4 temporadas depois conseguir disputar um título e tudo mais. E aí vem nessa alta desde então. Né? Teve entre safras aí no meio, de times que tiveram que fazer um rebuildzinho daqui, outro dali, mas ele consegue construir o time do zero. Esse time que tem hoje do Miami Heat tem muita coisa caseira, tem muita coisa que o Spoelstra fez ali de análise, de conseguir montar um time equilibrado, e a gente vê esse cara chegando muito longe. Acho que a gente consegue prever ele pelo menos mais 10 anos aí em alto nível na NBA, claro, basquete dinâmico, tudo mais, tudo pode acontecer, mas Eric Spoelstra merecidamente aí milionário, né? Acho que se eu tenho que desejar alguma coisa para ele, é sorte, que ele consiga levar essa carreira mais adiante, que ele cresça ainda mais, porque é um cara muito competente. E se eu tenho que pedir alguma coisa para ele, é uma graninha emprestada, que agora ele tá com o bolso cheio aí, né? Pouca coisa, né? Pouca coisa tem o Spoelstra agora. Tá tranquilo, né, Renan? Não precisa mais Tranquilo. pensar em nada, né? Não, a aposentadoria tá de boa já. Eu queria primeiro falar dos números dele aqui, Renan. São 6 finais, né, de NBA à frente do Miami Heat, né? Se a gente contar a final enquanto ele era assistente, né, que foi a final do ano de 2006, são 7, né? Foi o ano em que o Dwayne Wade ganhou o MVP e o Miami Heat foi o campeão, né? Mas são 6 como head coach e são 2 títulos, tá? É um aproveitamento um pouco abaixo aí, né? Se a gente for pensar em números de vezes que chegou às finais, né? Na era LeBron foram 4 finais e 2 títulos, né? Aquela derrota amarga para o Dallas Mavericks do primeiro ano do Big Three, LeBron, Wade e Chris Bosh, e depois a derrota para o San Antonio Spurs, que em 2014 já era muito mais time, né? Do que o Miami Heat, Dwayne Wade já lesionado ali, né? Jogando com algum desconforto, enfim, o Miami Heat já meio que se desmontando, né? O LeBron já com a cabeça em Cleveland também. Então, mas assim, são 2 títulos, né? São chegadas improváveis também. Acho que a chegada da bolha era um pouco improvável, né? Claro que tudo ali foi Totalmente. meio improvável, né? Mas a chegada no ano passado também foi improvável. E assim como eu defendo esse recorde negativo de finais do LeBron, eu também defendo do Eric Spoelstra, porque eu acho que muitas das vezes, assim, né, principalmente essas 2 últimas, cara, ele chegou até onde dava para chegar, né? O time era para aquilo mesmo. Se vencesse o Até mais, título, é, acho que até mais longe, né? mais, exato, mas assim, além da final, né? Além de chegar à final, ser campeão, aí já era uma coisa mais do que extraordinária, vamos dizer. Exato. Né? Então, e o Miami Heat, tirando aquela primeira era, né, Renan? Essa última aqui, cara, não é um time de estrelas, né? O Jimmy Butler é a única super estrela. O Adebayo vem correndo por fora aí, mas está longe de ser uma super estrela, né? É um cara muito atlético, um cara muito bom, enfim. E o Eric Spoelstra sempre descobrindo jogadores, né? A gente tem alguns caras que apareceram lá na bolha, né, Renan? Duncan Robinson é um deles, né? O ano passado a gente teve vários, Max Strus, Nossa. Gabe Vincent. Então, ele é um cara que, além de saber trabalhar com grandes nomes, né, assim como foi LeBron, Dwayne Wade, Chris Bosh, Jimmy Butler, é um cara que sabe trabalhar com role players também, né? Então, teve uma escola muito boa com Pat Riley. Então,
queria falar um pouco dos números dele aí, né? Já falei aqui, são 16 temporadas à frente do Miami Heat, né? 16ª é essa temporada. Ele é o 19º em vitórias, Renan. São 725 vitórias na carreira, tá? Aproveitamento quase 60% aí. Fiz uma conta rápida aqui. São 1.250 jogos com 725 vitórias, né? 19º na lista de vitórias, que é liderada pelo Greg Popovich, né? 1.300 e tantas. Então, Erik Spoelstra ainda tem que ficar bastante nesse Muito cargo para conseguir mais vitórias. Então, primeiro trazer esses números, e eu acho que é super merecido, Renan. Eu acho que é um dos caras, né, como a gente falou, é o segundo que está há mais tempo à frente do cargo, e não só por esse motivo, né? Você não fica muito tempo à frente de um cargo desse nível, se você não for bom, e também, assim, você sendo sempre competitivo, né? Então, o Miami Heat sempre é um time que está ali sendo competitivo, é um time muito bem organizado, né? Dificilmente você vê um Miami Heat perdido na quadra, enfim, é um cara que vem evoluindo aí. E tinha desconfiança. Naquele primeiro ano, quando o LeBron chegou, muitos achavam que ele seria demitido, né? Que não venceu o título, e ele provou o seu valor e conseguiu os 2 títulos seguintes, enfim. Então, um técnico bem interessante mesmo. Acho que é super merecido. Você quer completar mais alguma coisa em Spoelstra, em números? Daqui a pouco eu vou falar dos outros contratos também, dos outros treinadores que têm um contrato grande. E já vou ler o chat também, Renan. Fica à vontade. Eu acho que tem essa colisão aí desse primeiro ano do LeBron, desse primeiro super time, que ele não consegue vencer o título, mas chega às finais, acidente de percurso, e aí o Miami Heat dá o crédito para ele. Isso é muito importante, né? Ele estava ali, então, no seu 4º ano, se não me engano, e já disputando a primeira final e conseguindo chegar lá. Então, os dirigentes... 3º, 4º ano, estava olhando aqui, isso ano. mesmo. Então, os dirigentes já verificam que não foi um erro técnico, né? Foi um acidente de percurso, dá o crédito para ele, deixa ele ficar mais um tempo, e ele prova seu valor, é campeão, e é isso. Ele está sempre competitivo, ele pode ter times ruins na mão, por entre safra, por rebuild e tudo mais, mas ele é sempre competitivo. A gente nunca viu um Miami Heat tancando de propósito, fazendo uma temporada muito ruim, né? Ele, por mais problemas que ele tenha, ele ajusta o time e ele tem um time competitivo. Acho que isso contribui para a longevidade dele, né? Acho que se ele tivesse um ano muito ruim por problema de ajuste, de adaptação, de montagem de time, ele já teria saído antes. O Miami Heat já teria ido atrás de outro técnico, mas o que mantém ele é ele sempre conseguir deixar o time competitivo. Ele pode não ser campeão, ele pode muitas vezes nem disputar as finais da conferência, mas ele é competitivo. É um time que a gente sempre coloca ele ali entre os 8 classificados para os playoffs, porque é o time que vai estar sempre brigando, por mais que não tenha estrelas e tudo mais. Teve ali, como eu disse, uma entre-safra, naquela época que o Wade saiu, depois o Wade volta para fazer ali a última temporada, né, de despedida. Nessa entre-safra foi bem ruim, foram anos bem difíceis para o Erik Spoelstra no Miami Heat, mas mesmo assim ele ainda disputava, ele ainda competia. Então, e na última temporada do Wade eles não foram para playoffs, né? Se eu não estiver enganado. Mas assim, ainda com um time até certo ponto competitivo. Exato. E nessa primeira final, né, Renan, em 2011, era um problema um pouco de identidade também, né? Porque com certeza. Essa notícia já foi veiculada muitas vezes, né? Que naquele primeiro ano, e aí, esse Miami Heat é do Dwayne Wade ou é do LeBron James? Né? Porque o Wade já era campeão, já era MVP de final. O LeBron, por mais que era mais jogador, né, sempre foi, na verdade, mas ainda não tinha esse currículo. E o Wade já estava em Miami, né? Então, depois que eles definiram, né, e segundo eles, o Dwayne Wade chegou para o LeBron e falou, não, esse time tem que ser seu, né? Eu tenho que ser a segunda opção. E aí o time deslanchou, né? Então, acho que faltou esse entrosamento entre eles aí também.